Você sabe o que é o autismo? Você sabe quais são os desafios da família de um autista? E você já parou para pensar o que você, enquanto sociedade, enquanto igreja, pode fazer para acolher não só um autista, mas também toda a sua família? Neste vídeo, nós vamos conhecer a história do Yuri e os desafios do autismo na primeira infância. E também vamos saber quais são os medos, as incertezas e as expectativas quanto ao seu futuro. Olá! Hoje nós estamos aqui com uma família muito especial. Oi, eu sou Lidiane, sou mãe atípica, mãe do Yuri, de 4 anos. Oi, eu sou o Ricardo, sou um pai atípico, sou pai do Yuri de 4 anos. Uma alegria ter vocês conosco para esse projeto de conscientização sobre o autismo, né? Já que estamos no mês azul, mês de abril. Então, quero começar perguntando para vocês como foi a descoberta do autismo para a família de vocês, aqui na família de vocês. Bom, assim, até os 6 meses, 7 meses do Yuri, o Yuri era uma criança que aparentemente não apresentava nenhuma característica de autista, porque ele falava já o dá, o bá, comia as frutinhas, mas a menos de 1 ano de idade ele começou a regredir. Tudo aquilo que ele estava aprendendo naquela fase, né, dos 6 meses, 7 meses, ele parou, ele não falava mais bá, não falava mais dá, começou a ficar uma criança mais séria, ele não sorria mais e ele começou a parar, assim, ele rejeitava as frutinhas que até então ele comia. Então a gente, menos de 1 ano de idade, eu descobri assim, porque antes de eu ter o Yuri, por causa de uma filha, de um filho de uma irmã nossa da Assembleia de Deus, que também tem um menino autista, ali eu comecei a ficar muito interessada pelo autismo. E eu comecei a estudar, a ler livros. Aí, quando o Yuri, menos de 1 aninho dele, eu vi que ele regrediu, eu disse pro Ricardo, o Yuri, ele é autista. Mas eu acho que o Senhor estava preparando já meu coração, já, porque antes de eu ter ele, antes da gravidez dele, eu já tinha esse interesse por autista, pelo assunto, né? E aí, quando eu vi que o meu filho poderia ser, pra mim, a aceitação foi de boa, assim. O Senhor, ele trabalhou no meu coração antes disso. Como se antes ele já estivesse te sensibilizando para este tema, né? Sim, isso. E o Senhor sempre prepara, né? É. E Ricardo, conta pra nós, como que foi pra ti? Eu, na verdade, no começo eu relutei um pouco, né? Quando a Dani me falou a respeito do autismo, que ela achava que o Yuri tinha autismo, eu comecei a falar para ela, não, amor, quem sabe cada criança demora um pouco mais, né? Tem um desenvolvimento um pouco mais acelerado, outros menos, então eu pensei, vamos esperar um pouco, né? Eu imaginei que não fosse, né? E o autismo, para mim, na época era novo também, eu comecei a me especializar mais, né? Quando eu descobri mesmo realmente que ele tinha, né? Mas no começo foi mais difícil, a Dani foi mais centralizada, falou, não, ele tem, e eu relutei um pouco, depois eu acabei aceitando, né? E é um processo, né? Eu acredito que é natural essa questão da aceitação, porque eu imagino que se abre um novo universo, né? É. E aí, falando nesse novo universo, quais são os maiores desafios para vocês? Olha, para mim, na verdade, desafios assim que eu acho é mais na parte da terapia dele, né? Que eu acho muito difícil, assim. Eu não consigo fazer terapia dele. A gente já tá na lista de espera faz tempo e fala que vai chamar, que ele tem prioridade, até porque ele é não verbal. E a gente não consegue fazer, então acho que o desafio maior é esse, é conseguir que ele tenha os direitos dele, né? Adquirir os direitos dele, que ele tem por direito fazer, e a gente não consegue fazer isso pro desenvolvimento dele, né? Isso, pra mim também é isso aí, na parte, o desafio maior, assim, é de saber que o meu filho, ele é não verbal, né, e que ele é seletivo, assim, severo,
porque ele aceita só 3 tipos de alimento. E eu acho que para mim o maior desafio é esse, de ver um dia meu filho, né, podendo fazer a terapia, poder interagir, poder falar, de escutar ele falar, né, de me chamar de mãe. Mas eu tenho fé, né? Eu tenho fé. É um desafio, mas eu tenho colocado a nossa fé e esperança, assim, no Senhor. Sim, e eu acompanhei a gestação da Lid e vi toda essa evolução, acompanhei a história da família como um todo, né? E o que a gente pode observar? Que foram muitos desafios que nós vencemos até aqui com o Yuri, né? E eu creio que ele é um testemunho vivo e muitas coisas ainda vão acontecer, né? E ele é muito meigo, muito querido. Conta pra nós como que é a convivência dele com os irmãos e como foi para os irmãos a questão da aceitação. Melhor, assim, impossível. Muito impossível, porque foi excelente tudo, a aceitação dos irmãos. A gente tem um filho de 21 anos, né, que já tá indo pra uma fase mais adulta, e uma criança, né, de 12 anos, né. E o meu de 12 anos, o Yuri, pra eles, assim, é o xodó deles, né. E aí, quando souberam, assim, que o Yuri, ele era autista, eu estava lendo um livro na gravidez do Yuri, O Rei Autista, o reizinho autista. E aí os irmãos sempre brincavam assim, o nosso reizinho autista. Mas a convivência com os humanos, assim, o Yuri, ele é uma criança autista, mas ele é muito carinhoso, ele aceita muito bem o toque, da gente tocar nele, abraçar, ele é carinhoso. Então, assim, os irmãos aceitaram muito de boa, e são os que mais me ajudam hoje, porque o pai trabalha o dia todo, eu parei de trabalhar pra ficar com ele, os humanos me ajudam. E é muito de boa, né, amor? E Deus de novo também te acostumou ele que o autismo ele tem uma hipersensibilidade a barulho, né? Então, Deus de novo, acho que porque a gente começou a escutar louvor, eu escutava louvor alto, então acho que meio que acostumou ele, dando beijinho, então ele aceita beijinho, ele não tem esse problema com barulho com som alto, né? E sempre na igreja Deus de novo também, né? Então isso aí Deus já foi trabalhando, então graças a Deus ele não tem essa hipersensibilidade assim, então é bem de boa assim com os irmãos. Bom, e é uma preparação, porque também vocês não deixaram de levá-lo à igreja em função disso, né? Então é ensinando ele a superar isso. E aí nós temos muito assim, como a visão dos pais interfere no futuro da criança, seja ela típica ou atípica. Esse amparo, esse acolhimento, essa presença, esse tempo de qualidade, ele faz toda a diferença, né? E que conselho vocês dariam para os pais que recém descobriram um diagnóstico de autismo? Um conselho? Acho que é fé. Eu acho que fé, né? Fé, primeiro de tudo, acreditar em Deus, saber que Deus sabe de todas as coisas, que se Deus deu um filho autista para eles é porque é um dom, é uma dádiva que Deus deu, que eles vão poder cuidar, né? E eu acho que é isso, porque eu não, apesar de eu querer o meu filho, ver meu filho falar, chamar de pai, e sabe, eu não trocaria. Não trocaria, assim, se Deus falasse pra mim, tu quer de novo, mesmo jeito, eu ia querer do mesmo jeito, sabe? O meu conselho, assim, pros pais que estão descobrindo agora, é de pegar na mão do Senhor. É ter a tua fé, a tua esperança, tá em Cristo, por causa que é Ele que nos dá força para todos os dias, porque o autismo, ele nos traz uma surpresa, dia após dia. Quem pode nos dar a força dia após dia é só o Deus, que tem o controle de todas as coisas. Então a gente acredita muito assim, Diana, que a nossa vida, ela tá no controle do Senhor. E o Senhor sabe de todas as coisas. E para mim, no meu filho, ele tem uma promessa, o Senhor prometeu para mim. E eu entreguei meu filho. Quando eu falei pro Senhor, Senhor, eu entrego a minha casa para ti, eu entreguei ele e disse assim, Senhor, eu quero que ele ganhe vidas pro teu reino. Então, assim, o meu conselho esse é único, é fé, esperança em Deus. Amém. Possível a gente não se emocionar, né? E concordar
concordar, assim. E qual dica que vocês dão para aquela mãe ou aquele pai? Nós já tivemos os dois casos aqui nas entrevistas, né? Um que foi o pai que percebeu, outro que foi a mãe. Qual a dica número 1, assim? Qual o primeiro lugar para recorrer? Com qual especialista que tu recomende, assim? A mãe que tá desconfiando de algo. O que tu indica? Que te ajudou, que fez diferença, que foi um marco para ti? Sim. Eu, né, como eu falei, no um aninho do Yuri, eu já tinha desconfiado e eu já tinha dentro do meu coração, já tinha aquela certeza que o Yuri era autista, e eu conversei com o pediatra dele disse pra mim que eu não poderia pegar e ficar comparando os dois filhos, né, com ele, mas algo dentro de mim dizia pra mim, não, vai adiante, por causa que alguém vai te ajudar, alguém vai dar o diagnóstico pro teu filho. Então eu aconselho, assim, os pais à procura de um neuro, porque vai ser o neurologista que vai te dar o diagnóstico. O primeiro neurologista, e sim, outro conselho também, de nunca, no primeiro já, tu confiar. Pega uma segunda opinião, porque eu fui em 3 neurologistas. O primeiro disse pra mim que ele não tinha nada, mas algo dentro de mim dizia pra mim, ele tem autismo. A segunda, quando eu cheguei no consultório, ele já foi, porque ele tem estereotipia de bater na parede. Ele tá feliz, ele tá triste, ele vai e bate na parede. Então ele chegou no consultório dela e ele já começou a bater na parede. Ela olhou pra mim menos de 1 minuto. Ela disse pra mim assim, eu não preciso te falar mais nada, né? E aí, dali, na verdade, aí o terceiro eu fui por escolha mesmo de querer uma outra neuro, que ela era especialista em desenvolvimento. E aí, o meu conselho é esse, é procurar um neuro, que é o que vai te dar realmente mesmo um diagnóstico. Uma boa dica, então. O especialista, e isso já apareceu também em outras entrevistas, é um neuro. Então, a gente sabe os inúmeros desafios, né? Mas você, mãe, pai, insista, procure. E, como a Lidiane trouxe, não ouça a opinião só de um, né? Isso é muito importante. Bem importante. Agora, falando assim sobre o futuro do Yuri, né? Tu tem, além do Yuri, mais 2. Então, tu já sabe a questão assim tu consegue já ver. Os meninos, eu quero que eles sejam, toda mãe diz, né? Eu quero que ele seja, tal coisa na profissão, ou lá na igreja, né? Tu já trouxe aqui uma expectativa em relação ao ministério dele, né? Uhum. Mas eu queria saber, assim, o que tu espera da igreja enquanto sociedade? Qual é a tua expectativa, assim? Porque essa é uma questão que não é muito comentada, né? E muitos desconhecem e não sabem como lidar. O que tu espera, assim, de nós enquanto igreja? Da igreja, assim, que eu espero, né? Eu acho, assim, que... no caso, isso que vocês estão fazendo hoje, tá? Isso pra mim é muito importante, porque eu acho que a gente tem que ter, a igreja em si, ela tem que ter o conhecimento do autismo. Da gente incluir a criança, né? Da gente dar uma qualidade de vida boa para eles, porque nós como os cristãos, a gente tá na igreja no sábado, no domingo, nas terças, né? De vez em quando nas quintas-feiras. Então, assim, o nosso filho, ele nos acompanha, né? A gente não deixa ele em casa, a gente leva. E o que a gente espera da igreja, né? É o que eles sempre fazem, inclusive até na nossa, é uma coisa que quando eu subo, né, no púlpito, eu sempre falo, né? Eu tento falar algo sempre do autismo para quem está ali, que convive com nós, entender. O Yuri, ele é autista. E o que eu espero dos meus irmãos em Cristo, né? Que eles abracem meu filho, que tem inclusão dentro da igreja, né? Que eles entendam, né? Que é uma pessoa igual nós, só que o cérebro dele, a mente dele é diferente da nossa. É uma pessoa diferente, mas é uma pessoa como qualquer outra pessoa. E o que eu espero da igreja é isso, inclusão, assim, nos ajudar a dar uma qualidade de vida para eles, né? Como membros também, né? É isso, é inclusão,
Na verdade, na nossa igreja, a gente é bem acolhido, assim, sobre isso, né? Às vezes, eu evito até, eu seguro ele um pouco para não atrapalhar o culto. Eles falam, deixa ele correr, deixa ele solto, que a casa é dele, ele pode fazer o que ele quiser, sabe? Então, isso é bom para um pai e para uma mãe, né? Se sentir acolhido, saber que ele está sendo incluído junto, né? Com todos os irmãos. Então, é mais isso mesmo, é o conhecimento, a inclusão, é a informação dentro da igreja, né? Até para os próprios irmãos que não conhecem muito sobre o assunto, né? Sim. E nós temos um projeto que o Cauê fazia parte, né? Que é a Tropa de Cristo, onde vocês ativamente participavam conosco, iam nos ensaios. E eu queria dizer, assim, entender com vocês quais são as expectativas de vocês enquanto a escola bíblica, assim, o que vocês já sonham pro Yuri, porque eu já sonho e vocês já sabem. Muito antes desse projeto a gente já tinha se combinado, assim, do que eu sonho pra ele. Queria ouvir de vocês, assim. O que eu sonho pro Yuri, né? Ministerial, né? Na parte, né, dele, espiritual dele, né? Da EBD, né? Eu sonho que o meu filho seja um homem de Deus, que ele participe, né? Que ele possa estar incluso, né? Numa escola bíblica dominical, que tenham professoras ali que estejam preparadas, né? Para saber que o aprendizado dele vai ser diferente de outras crianças, né? Que tenham a paciência, né? Mas o que eu espero do Yuri é que ele possa participar, né? Como eu falei pra Diana, né? Que eu quero ver o meu filho ainda. O meu de 12 anos tá saindo, por causa que ele foi agora pra uma fase mais de adolescente, né? Mas igual eu falei pra Diana, que o meu sonho de ver o meu filho de 4 aninhos autista também na Tropa de Cristo, né? Com certeza, e ano que vem, por ali ele já começa a participar junto conosco. E olhando assim, ainda falando do futuro, né? Nós sabemos, como sempre a gente diz, o futuro a Deus pertence, né? Mas o que tu sonha pra ele quanto ao desenvolvimento dele na infância? E depois vai vir a fase da adolescência, da juventude, né? Assim, pra gente concluir, tu tem dito bastante quanto à questão ministerial, assim, mas pra dizer assim, o meu objetivo principal pra vida dele como um todo, qual é, assim? Assim, o meu objetivo, o meu sonho, o que eu estou me preparando, porque assim, eu comecei já no 2º semestre que eu tô fazendo psicopedagogia, porque estou pensando no futuro do Yuri, de poder ajudar ele, né, na fase agora, quando ele entrar pra escola, né, chegar na fase da adolescência, já estou pensando lá na frente, né, do que o meu filho vai precisar, mas eu sonho pra ele que ele vai casar, que ele vai ter filhos, que ele vai ter uma profissão do qual ele vai escolher, que ele vai gostar, né? E a gente tem sonhos, né? Mas a gente não sabe qual vai ser o desejo dele no futuro, né? Mas a gente tá se preparando pra isso, né? Pelo menos a gente tá tentando se preparar pra isso, né, amor? Exatamente. O meu sonho, na verdade, o meu sonho maior é ver ele falando, né? É ver ele falando, é ver as promessas de Deus se cumprindo na vida dele, sendo um pregador de multidões, como já foi revelado 2 vezes, eu criei as promessas de Deus, né? Ter meus netos, ele casar, ter filhos, né? E tá sempre junto com nós na igreja e fazendo o trabalho de Deus. É o meu sonho para a vida dele, né? Eu planejo, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e nós cremos que vai se realizar. Então, esse foi o nosso bate-papo com essa família tão querida. Agradeço vocês abrirem o coração, vocês compartilharem a experiência, e eu já vejo como, vamos dizer assim, o início do ministério dele aqui. Porque eu tenho certeza que mães de bebês, mães da primeira infância, né, vão se inspirar no testemunho de vocês. Chegamos ao final deste vídeo. Momentos onde nós podemos ouvir e nos sensibilizar com esta história. E eu quero te convidar. Você pode ajudar um autista compartilhando este vídeo. Você pode ajudar um autista divulgando e fazendo esse assunto ser conhecido. Então, eu te convido. Curta esse vídeo e envie para o maior número de amigos, de pessoas que você conheça. E sabe o que mais? Nós teremos uma próxima entrevista. Então, fique atento.